A Páscoa, irmãos e irmãs, é o tempo de perdão. Há uma ideia que perpassa as 3 leituras desta missa, é a do perdão dos pecados. Um perdão que vai além de todos os limites e que nos abre a novas possibilidades de vida, a uma nova esperança. Para quem converteu a sua vida num desastre, Deus abre novos caminhos. Nem tudo está perdido, porque o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Deus do perdão misericordioso, não o Deus da vingança. Infelizmente, há muitos por aí ainda apegados à antiga lei, a um Deus vingativo e não ao Deus de Jesus, o Deus do amor, do perdão, o Deus da oportunidade depois do erro. O desejo de Deus não é perder ninguém, mas é salvar a todos. A leitura dos Atos dos Apóstolos narra um dos primeiros discursos de São Pedro aos judeus. E ele está diante de uma plateia de israelitas surpresos, porque tinham visto uma cura milagrosa. Pedro diz a esses surpresos israelitas que essa cura milagrosa não é nada, que o mais importante é a ressurreição de Jesus, esse Jesus que eles mataram, mas que Deus ressuscitou. A ressurreição, é o grande, o verdadeiro milagre. E o melhor é que em seu nome, no nome de Jesus, todos nós podemos nos arrepender e os nossos pecados serão apagados. Quando a gente se confessa, a memória de Deus some. Não sobram resquícios. De vez em quando aparece alguém, mostrando que não acredita o suficiente no perdão de Deus, na sua misericórdia, porque imagina que o seu pecado, aquilo que cometeu, é imperdoável. Talvez porque seja assim que essa pessoa trate o erro do outro como algo imperdoável. E quando o canhão se volta para ela, não sabe como lidar. Podemos nos arrepender. Há uma passagem num dos profetas que diz que Deus pega todos os nossos pecados, faz um feixe e os joga lá no fundo do oceano. Não interessa mais. Na segunda leitura, São João afirma que nós temos um advogado diante do Pai, que esse advogado está sempre pedindo pelo perdão dos nossos pecados. E esse advogado que pede perdão pelos nossos pecados é Jesus. Ele morreu não apenas pelo perdão dos nossos, mas pelo perdão dos pecados do mundo inteiro. No Evangelho, irmãos e irmãs, a mensagem do perdão se mistura com outra mensagem que também nos alcança o coração, a mensagem da paz. No domingo passado, eu investi um pouco nesse tema e vou retomar só uma ideia daquele domingo. Me parece que um grande dom que a gente precisa, e talvez seja, entendo que a palavra de Deus diz que o maior dom é o amor, a caridade, esse nunca passa. Mas me parece que para o dia a dia, o grande dom que a gente precisa e pode pedir, porque Deus nos concederá, é o dom da paz. O dom da paz. A ideia da semana passada é a seguinte: de que adianta você ter uma casa própria e bonita e não ter paz? De que adianta ter um emprego daqueles que se aproximam do emprego dos sonhos? Porque emprego dos sonhos só tem no sonho, né? Que se aproxima próximo do emprego dos sonhos e não ter paz. Do que adianta você ter mantido todos os filhos, né, como a galinha choca com os pintinhos assim juntos,
e não ter paz? De que adianta ter até sobrando uns troquinhos no banco e não ter paz? Diferente será se você tiver paz e nem tiver o emprego dos sonhos. Estará em paz? Se você nem tiver um troquinho sobrando no banco, nem para comprar um quisuco, quisuco é mais velho que nós, né? Comprar um quisuco. Pior que eu ainda sou daquele tempo, tinha uns suquinhos que vinha assim num plastiquinho, parecia uma uva, ou então uma arma, você cortava assim e bebia aquele negócio, devia ser ruim para danar. Bom, mas na época era o máximo, né? Tudo bem. Para ver que de vez em quando os máximos nem sempre serão, né? Vamos voltar para a história. Então, até você está em paz e nem tem uns troquinhos sobrando, mas está em paz. Os filhos estão esparramados pelo mundo, você está sozinho em casa, mas em paz. Como parece, nessa minha argumentação, que o dom da paz seja o mais importante agora? Podemos estar em paz onde estivermos. Porque se tivermos coisas, posições, reconhecimentos, mas sem paz, não valerá de muita coisa, para não dizer que não vale nada. E dizemos, né, acreditamos que a gente morre como vive, se a gente vive em paz, morre em paz. Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos e a primeira coisa que ele deseja é a paz. Não é um fantasma que aparece, é o verdadeiro Jesus. E quando os discípulos o reconhecem, se torna plena a alegria deles. Eles ficam atônitos, como a gente diria hoje, ficaram passados. Eles não tinham reação, eles não sabiam o que dizer, eles estavam muito alegres, mas abalados, porque fazia pouco eles tinham visto Jesus morto numa cruz e agora está ali, vivo, do lado deles. Jesus explica a eles que tudo aconteceu conforme os profetas tinham anunciado, que o Messias devia padecer e ressuscitar, e em seu nome se pregaria a conversão e o perdão dos pecados a todos os povos. Caçando aqui o rumo do brejo, né? O final da conversa, a mensagem do perdão está presente, portanto, nas 3 leituras da missa hoje. E o Evangelho coroa com a mensagem de paz. O perdão traz a paz aos corações das pessoas e da sociedade. Quem não consegue perdoar, não tem paz. Quem não é perdoado, não tem paz. Talvez Jesus esteja nos indicando que a vingança nunca é um caminho para alcançar a paz, mas somente uma maior violência, pois a vingança só é capaz de criar mais violência e mais morte. Tem uma frase conhecida, até fui atrás para ver se eu descobri a autoria, mas é tanta gente dizendo que foi tanta gente que é melhor dizer que foi ninguém. Apareceu aí no ar. Ela é um ditado. Diz assim que quando você partir para a vingança, prepare 2 covas. Quando você partir para vingar-se, prepare 2 sepulturas. Não pode pensar que só o outro será assassinado. A vingança não é um prato que se come frio. É um prato que se come quente e mata a gente. E não o outro. Vejamos, oportuna que a liturgia hoje trate desse tema do perdão e da paz, quando, de repente, ficou mais evidente que o mundo está em guerra. Talvez porque a superpotência entrou no jogo
então a gente ficou um pouco mais antenado. Mas essa ideia de guerra, o Papa Francisco, por exemplo, tem denunciado já faz tempo que nós vivemos uma terceira guerra mundial em pedaços. Isso faz tempo que ele diz. Que lugar se vive completamente na paz? Se toda hora as pessoas, as figuras, os chefes das nações encontram um motivinho para desequilibrar o jogo. E, por exemplo, essa guerra agora não começou essa semana. E me parece que o como está se dando é até para angariar mais benefícios que malefícios. Ela envolve 13 países, já faz um tempo. Morreram já mais de 400 mil pessoas. O que me interessa aqui é a gente lembrar um outro ditado que dizia assim: quem quer paz, prepare-se para a guerra, não é isso? É um ditado latino, esse é mais antigo que nós tudo junto. Eu diria, quem quer paz, prepare-se para a paz. Pois quem quiser paz e se preparar para a guerra, vai ter guerra, destruição e morte. E aqui não falo só das sociedades, das nações, mas das pessoas. Repito, talvez Jesus, o Evangelho, esteja nos indicando que a vingança nunca é um caminho para a paz. Isso vale tanto para as pessoas quanto para as nações. Jesus rompe a espiral de violência. Quando matamos o autor da vida, Deus o ressuscitou dentre os mortos e nos abriu o caminho que leva à verdadeira paz. E o caminho que leva à verdadeira paz é o perdão. O perdão que generosamente recebemos de Deus e porque o experimentamos, podemos dar aos outros. Algumas perguntas e uns pontos finais. Já experimentamos alguma vez na vida como a violência só gera violência? Você já percebeu alguma vez que para resolver uma querela, um problema, você foi lá e agiu com truculência e só piorou as coisas? Aquilo que estava ruim ficou muito pior? O contrário, conhecemos algum exemplo de como o perdão pôde, num determinado momento, romper a espiral da violência? Um exemplo meio bobo que estou dando aqui hoje nos horários da missa é o seguinte: vocês casados, não sei se vocês são bravos, né? Não sei como é que funciona. Não sei se vocês são muito, né, pavio curto ou pavio longo. Eu não sei quem é que provoca mais guerra em casa, nem sei se tem guerra em casa. Só que assim, também não sou ingênuo de achar que de vez em quando não tem uma coisinha, né? E pelo que eu escuto, sempre tem umas coisinhas e umas coisonas. Então, imaginemos aquele dia que o homem sabe que fez, depois vocês me pagam, né, alguma coisa aí, porque... Imaginemos aquele dia que o homem sabe que a mulher vai pegar todo o arsenal bélico dela, o fronte já está armado, a hora que ele passar ali assim o portão, mas vai descer a bateria, não sobrar nada, né? Bom, eu não sei se vocês são assim, só estou criando uma cena, certo? Então, naquele dia, ele já sabia que ele conhece a mulher que tem, ele sabe o sangue que ele tem, e daí as reações, elas se repetem. Se repetem. Eles não se dão conta que as coisas se repetem. Porque se dessem conta que as coisas se repetem e não é bom, mudaria, né? Eu acho. Então, o que acontece? Chega ele, se fazendo de coitado, mas não é. Aí, a casa parecendo uma faixa de Gaza. A hora que ela ataca, o normal seria que ele revidasse. Bomba de cá, bomba de lá, os dois mortos. Aquele clima. Então,
a sugestão seria o seguinte: toda essa cena se repete, mas na hora que ela ataca, ele escuta, respira um pouco, não se faz de desentendido, ele está entendendo, ele está ouvindo, ele não está indiferente, ele está presente. E quando ela termina de falar tudo, acabou todo o arsenal, não tem mais nada ali que ela possa usar contra, ele vai lá e tasca um beijo nela. Não tem guerra que resista a isso, gente. Só se o beijo for falso. Fica a dica, né? A gente precisa aprender a se desarmar para desarmar o outro. A gente passa muito tempo encontrando um jeitinho de se defender e podia gastar um tempão como ficar em paz. Não atacando, desarmando. Se você não for falso aí no beijo, no abraço, pode ter certeza que você consegue muito mais do que um tanque. Não é tanque de lavar roupa, não, né? Tanque de guerra. A gente precisa acreditar um pouco mais no poder do amor, como curador das feridas. Por esses dias, celebrei em algum lugar, nem sei se a pessoa está aqui, e terminando o evento, uma pessoa pediu para que conversasse comigo rapidinho. Eu tenho um pouco de medo quem pede para conversar com o padre rapidinho, porque nunca é tão rapidinho assim, né? E o que ela foi falar comigo foi pedir perdão para mim. Eu não sabia quem ela era. Ela para mim não existia. E nada, em nenhum momento do evento falou-se de perdão, nada. Era outra coisa. Mas ela foi pedir perdão para mim porque dizia que há alguns anos passados, alguém teria dito algo contra mim, para ela, e ela ficou envenenada contra mim. Eu não sabia da existência dela. Ela nunca foi tirar nenhum tipo de satisfação comigo. Até que por esses dias, ela sentiu a necessidade de permitir que Deus a curasse. Ela precisava ficar em paz. E a paz dela, de algum modo, não precisava que eu dissesse está perdoada ou não está perdoada. Só que eu a escutasse, para que aquela pedra no coração dela não continuasse ferindo-a. A gente pode e deve permitir que Deus ajude a gente a se curar. Não precisa que o outro reconheça. Padre, mas o senhor não sabe que mal que ele me fez. Tem problema, quem está sofrendo é você. Vai lá, engole o orgulho, desfaz a tromba e celebra o perdão. Volta a viver, volta a ficar em paz. As duas últimas perguntas. A quem temos que perdoar hoje? De quem necessitamos receber o perdão hoje? Peçamos ao Senhor a sua força, a sua graça, a sua luz, para que a gente não fique em guerra, mas viva em paz consigo e em paz uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.